A quantidade de vezes que procura a consultoria da exímia, porque a princípio as aplicações estão com problemas de performance e o culpado é o banco de dados, é gigantesco. Por sorte, na exímia a gente conta com o apoio de um bom DBA. Na verdade, não é um bom, é um monstro do DBA. É o Marcelo Michelon. Michelon, me fala uma coisa, cara. Quando as pessoas falam que o problema é o problema é o banco? Cara, é complicado. Geralmente o problema ou é uma falta de uma estrutura de um índice assertivo para ajudar o banco a performar melhor, ou o código mesmo escrito, que não é o mais adequado para resolver aquele problema. Pois é, olha só, cara. Tipo, sobre essa questão dos índices, índice é um ponto importante, né? Todo mundo parece que sabe criar índice, mas a frequência com a qual a gente encontra bancos de dados sem bons índices é gigantesca. Porque não basta criar um índice, né? Tem que criar o índice certo. E nem sempre o índice certo é o evidente. Mas, enfim, outra coisa que você fala, e que você me ensinou há algum tempo, você mostrou inclusive um exemplo, que é o exemplo que a gente quer compartilhar hoje, então, a forma como o programador escreve as consultas, né? A gente leva a cabeça de dev, às vezes, para poder escrever consultas contra o banco, e isso nem sempre é o jeito mais eficiente. Você Eu mostrou acho que, um tempo já sobre isso. pois é, eu acho que esse é o grande paradigma que a gente precisa quebrar entre pensamento dev e pensamento DBA, né? Tu tem como compartilhar minha tela aí? Claro, claro, compartilha aqui. Tá aí, tá mostrando. Eu vou estar criando aqui uma tabela para um problema conhecido, que é o do Running Totals. Tá? Vou tentar resolver isso aqui justamente mostrando pensamento dev e pensamento DBA, certo? Vou executar aqui a criação da minha tabela. Tá. Então, Ok. devo ter aqui, ó, tem 100 mil registros minha tabela, certo? E basicamente o que eu gostaria de resolver aqui, ó? Para cada linha eu tenho um valor. Eu gostaria de criar uma nova coluna aqui compondo o valor do meu saldo. Ou seja, primeiro registro o valor é -1, segundo registro é 2, meu saldo seria a soma ou a diferença dos valores, terceiro registro, e assim sucessivamente nas 100 mil linhas da tabela. Ok? Tá, então, analisando aqui, seria tipo -1, 1, 3, 7, daí volta para 5 e assim por diante. Bom, Exatamente. se eu fosse executar isso de uma forma evidente, pelo menos para a maior parte dos devs, eu ia recuperar essas 100 mil linhas, né, traria para o lado da aplicação, escreveria lá um while da vida para percorrer, eu veria lá a mudança de algum critério de agrupamento. Eu imagino que essa tua primeira coluna transaction ID seja o critério de agrupamento, então constataria lá a mudança desse critério de agrupamento que é o transaction ID e faria o somatório. Esse é um exemplo de como eu faria em código do lado da aplicação. A performance melhor não acontece do lado da aplicação para isso, acontece do lado do banco. Então, o que você vai mostrar para mim provavelmente está relacionado a executar essa operação do lado do banco, certo? Exatamente. Aqui eu tenho o código que é semelhante a esse teu pensamento que tu falou, que é o que o dev geralmente escreveria, né? Então, eu definiria um cursor, e, como tu comentou, ordenado, né, numa ordem já pré-definida, e iria varrer essa tabela, e aí eu ia ter algumas variáveis que iriam me auxiliar durante a leitura de cada registro, me informando qual é a transação atual e fazendo o somatório do meu saldo atual. O resultado eu insiro numa tabela temporária, vou percorrendo registro a registro da minha tabela, do meu cursor, na verdade, para chegar num resultado final, certo? Ok. Vou executar esse código aqui para vocês verem o resultado. Assim, é muito parecido com o código que eu escreveria do lado da aplicação, só que de um jeito mais estranho, né, para eu que não sou DBA e não sou tão simpático a banco, de um jeito mais estranho do lado do banco, envolvendo o cursor e mais um monte de coisa. Aliás, parece que, posso estar errado, né, Miquelon, mas parece que toda vez que um DBA vê um cursor, já torce o nariz, né? O grande problema aqui é que, geralmente, quando tu utiliza cursor,
o banco acaba processando isso row by row, né? O pessoal de banco de dados até brinca, né? R-bar, row by agonizing row. Que é o que... Agonizing é bom. Pois é. E que é o que geralmente acontece, né? Quando todo processamento que o banco de dados precisa fazer linha a linha acaba ser muito custoso para ele, acaba por ser um processo muito oneroso, certo? Sim. E aí o uso de cursor evidencia isso, né? Se tu olhar aqui, ó, essas coisas, né, cara? Você criou uma tabela temporária, você jogou os resultados na tabela temporária, teve todo um processo de I/O que, beleza, aconteceu na memória, mas você está sendo muito imperativo aí na forma como o banco vai funcionar. Aqui eu diria que eu estou deixando dinheiro na mesa, né? Por quê? Porque eu resolvi o problema, mas eu utilizei muito recurso do banco de dados para resolver esse problema, certo? Cara, o problema é que o dinheiro na mesa não fica só quando você fala em banco de dados. Você tem o problema também quando você executa do lado da aplicação, porque afinal de contas é um processamento que vai acontecer lá que eventualmente, né, Miquelon, você nos ensina bem, vai fazer com que você, inclusive, tenha a demanda de aumentar a escala na horizontal no lado da aplicação. Mas do lado da aplicação resolve, agora do lado do banco a coisa não é tão fácil, né? Esse é o problema. Geralmente o banco de dados, ali o servidor do banco de dados é o recurso mais custoso e restrito, né? Tu não tem como escalar ele horizontalmente. Então, acaba por tu ter que escrever um código que performe e utilize esses recursos de maneira eficiente para justamente evitar esse tipo de desperdício, né? Importante. Escalar na horizontal até dá, mas você vai criar um cluster com master, slave, replica os slaves. O custo aumenta ainda mais, né? E fazer tudo isso só para poder executar uma coisa que poderia ser executada de uma forma mais barata parece não fazer mesmo sentido nenhum. O fato é que esse tipo de consulta, embora seja trivial, e é trivial, não é bem escrita com frequência, porque as pessoas ignoram o fato de que, se é um problema que todo mundo tem, o banco, a princípio, já tem uma resposta mais eficiente para fazer. E parece exatamente que você pode nos apresentar numa consulta menorzinha ali, né, Miquelon? Exatamente. Apesar desse exemplo não ser tão complexo para mostrar, mas justamente justamente essa quebra de paradigma aqui que eu quero mostrar, né? Em vez de eu resolver, geralmente quando eu pego uma consulta em algum cliente que está mais ou menos nesse estilo ou faz esse processamento linha a linha, eu tento achar uma solução alternativa que processe isso usando set-based, usando teoria de conjunto, né? Ok. Então, essa consulta aqui faz exatamente a mesma coisa que a outra, porém, numa forma em que o banco processa e performa melhor. Na minha opinião, um pouco mais simples, eu que estou acostumado com esse tipo de sintaxe, né? É uma sintaxe declarativa aqui, né? Você está selecionando, deixa eu tentar entender, eu programador, né? Você está selecionando as 3 colunas, pedindo um somatório, e sobre janela, partição, adeus. Explica um pouco melhor isso aí, Miquelon. Aqui eu usei de um artifício de uma window function, certo? Então, o que eu fiz? O somatório do valor. Porém, eu consigo, isso aí desde a versão, aqui eu estou usando o SQL Server, mas desde a versão 2005 já existe, tá? A window function. Então, eu estou criando uma partição, vamos considerar isso aí como uma janela dentro da minha tabela, dentro dos dados da minha tabela, e estou ordenando pela sequência, certo? E eu estou pedindo o somatório das linhas entre que precedem a minha linha atual e a minha linha atual, certo? Ok. Ou seja, para cada linha você está... Bom, você criou uma partição para cada transaction ID, ou seja, para cada transação. Aí você ordenou por sequência, e aí você está pedindo aí, cara, eu quero um somatório, né? Isso aí é lindo demais, cara. Nas linhas entre o que tem antes e a linha atual. Legal. Exatamente. Cara, e aí... É tão evidente, o incrível é que essa consulta se explica sozinha quase, mas demanda um certo conhecimentozinho do banco.
Muito bom. Até tem uma forma simplificada de escrever essa própria consulta, eu ocultar essa parte aqui, ó. Ela vai funcionar da mesma maneira, entre aspas, tá? Não é o mesmo resultado aqui se tu for analisar, tá? Quando eu faço assim, ela usa range, e aqui eu estou definindo direto, além de ser mais performático. Ok, Tá? esse é o jeito mais eficiente de executar essa operação. Exatamente, ó. Vocês podem ver que o resultado é o mesmo, certo? Porém, a performance até mudou, né? Se nessa solução aqui eu demorei cerca de 4 segundos para executar, essa daqui foi praticamente, ó, aqui pelo menos na minha tela o tempo está zerado para 100 mil linhas. Eu vou dar uma manha aqui para o pessoal saber. Existe, né? Exatamente o tempo, né? Statistics time on, certo? Vou executar um F5 aqui de novo. Aí eu vou executar novamente a minha consulta para verificar quanto é que foi realmente o tempo que eu levei. E aqui, ó, 665 milissegundos. Uau, peraí. A anterior demora quase 4 segundos, essa aqui 665 milissegundos. Pois Certo. uma diferença, né? O interessante dessa consulta é que não é só o tempo de duração, ela é uma métrica também. Só que o interessante dela é a quantidade de CPU que ela usa, de ciclos de CPU que ela usa, né? Só 172. Ou seja, ela está executando num tempo menor e usando menos recursos ainda. Cara, então, ou seja, eu posso ter uma performance melhor e menos máquina. Eu tiro o dinheiro de cima da mesa e coloco dentro do bolso. Muito bom, muito bom. Muito pois bom. Aqui tu está economizando bastante, né? Na prática, o que você está demonstrando para mim é que eu tenho processamento complexo, ou nem tão complexo nesse caso, mas tem muitos cenários onde eu tenho processamento acontecendo, que muitas vezes eu trago esse processamento para dentro da aplicação, por não ser muito simpático a ideia de colocar lógica de negócio, agora nesse caso, lógica de negócio seja um exagero, dentro do banco, mas mesmo assim, eu poderia ter mais performance no banco para não sobrecarregar o meu servidor de aplicação, eventualmente escrevendo com cursores, só que isso revela desconhecimento, porque eu estou levando o meu jeitão programador para escrever consultas dentro do banco, e essa acaba não sendo a melhor resposta, porque eu tenho um jeito banco mais eficiente de fazer a mesma coisa. Pois exatamente. Quando eu pego esse tipo de consulta, eu sempre tento achar esse tipo de solução aqui. Ou refazendo a lógica, ou tentando adaptar a lógica, mas para que ele chegue nesse tipo de solução. Na prática, você está dizendo, você está usando uma abordagem que é muito mais declarativa, você está dizendo para o banco o que você quer, e a princípio, pessoas com muito mais tempo e experiência do que nós já trabalharam no passado para fazer o banco entender esse desejo e gerar o resultado. Exatamente. Muito bom, muito bom. Agora, saber essas coisas aqui não é algo tão simples, pelo menos para quem não é DBA. Talvez para um DBA esse exemplo seja até trivial. Agora, para quem não é DBA, aqui existe algo potencialmente novo, né? E não tem jeito de aprender sem ser estudando. Quer dizer, tem. Você pode chamar o Miquelon, né? Chamar a Exime, a gente vai até a tua empresa e te ajuda a revisitar as tuas consultas, ou ainda, né? O Miquelon tem aí nosso pacote de learning, nosso serviço de learning, começa também a oferecer dicas de como resolver esse tipo de problema. Mas, vez ou outra, a gente vai voltar aqui no canal do Exime para falar sobre mais cenários como esse. Ou seja, cara, abandona essa visão de dev quando for trabalhar com banco e desmancha esse teu preconceito com o banco. Se você acha que o banco é o problema, o banco não é o problema. Salve, Miquelon. Muito obrigado, cara. E olha, esse é só um primeiro vídeo com o Miquelon aqui no canal. A gente vai gravar muito mais coisa. Deixa aí teus comentários, compartilha com seus amigos e dá um feedback pra gente do que você achou dessa dica. Substituir pensamento row by row. A row by agonizing row, né? Muito bom. Deixa esse mindset agonizante e abraça a liberdade dos conjuntos. Muito bom. Até uma próxima, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente até aqui.